Wander hoje, irmãos, ele saiu quase sócio da Corema, do maquinário que ele comprou lá. Eita glória! Glória a Deus! Amém? Quem nos visita hoje? Lado de cá. Aqui, né? Fiquem à vontade. Glória a Deus pela vida de vocês. Ah, teu irmão, Fran, criou vergonha e convidou ele? Glória a Deus. Bom recebê-los aqui. Como é que essa mamãe está com uma cara que está cheirando o neto? Né? Está com uma cara. Ô Jesus, tenha misericórdia desse som. Mas nós vamos chegar lá. Glória a Deus. E também lá atrás, temos duas pessoas, no lado da Monique ali. Seja bem-vinda, vocês duas. Glória a Deus. Fiquem à vontade. Como a igreja recebe quem nos visita, irmãos? Uma salva de palmas, glória a Deus. Sejam bem-vindos. Fica à vontade, viu? Já está chegando os mimos da cor aí. Chegou? Já foi para todo mundo? Ah, então tá bom. Glória a Deus. Irmãos, fechem os olhos comigo, vamos orar? Senhor Deus e Pai, Tua presença, Senhor, é o que nos importa nesse lugar. Muitas vezes nós como homens, nós vacilamos o pé. Nós não encontramos muitas vezes e não nos movemos como deveríamos nos mover. Mas nós queremos te pedir que nesse momento Tu eleve o nosso coração a Ti, Senhor. Eleve o nosso coração a Ti. Dai-nos uma palavra. Fale aos nossos corações. Aponte-nos para o destino eterno. Toque no profundo do nosso ser. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu vou dar uma aula, graça e paz a quem eu não dei ainda, Antônio, Gelson, que eu não cumprimentei, Nayara e todos os demais. Eu vou dar uma aula hoje acerca do fim. Nós estamos falando acerca do fim, amém? Mas antes de dar essa aula e antes de começar a aula, a todos que nos visitam, talvez você chegou aqui esperando que fosse um culto, abre aspas, mais tradicional, e hoje é um culto de alinhamento, é aula mesmo, né? Então a gente tem bem essa linha lógica de estudo. O apóstolo Paulo um dia ele falou, saiba colocar de maneira racional a vossa fé. Então o poder de Deus ele nos toca, mas a nossa mente tem que alcançar a forma racional do reino de Deus. Está dando uma microfonia aqui? Acho que pode abaixar um pouquinho o retorno, talvez seja isso. Só que antes de começar essa aula, eu quero meditar contigo em Êxodo 6. O Senhor falou comigo aqui agora. Aí tá bom, tá? O som agora tá bom. Não sei se mudou, mas parece que tá bom. Êxodo 6. Deixa eu achar o versículo aqui. Verso 9. Êxodo 6, verso 9. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Amém? Pastor, o que você quer falar com isso que não tem nada a ver com o fim? O que eu quero te falar é o seguinte, Moisés, ele chegou para o povo do Egito, para o povo escravo no Egito. E o povo, irmãos, estava com muita dor. Eles estavam trabalhando muito. Sabe o que Faraó fez? Aumente o trabalho deles, para que eles não possam adorar a Deus, para que eles não tenham força para adorar a Deus. Faraó fez eles trabalharem mais. É como se aumentasse o imposto e a tua carga de trabalho tivesse que aumentar para tu poder se sustentar. É isso que Faraó fez. E o que aconteceu? Eles estavam tão cansados e tão doídos, que Moisés falava para eles assim, ó, tem um caminho de libertação para vocês, Deus está te libertando, Deus está te guiando da tua dor. Só que eles não conseguiam ouvir, porque doía demais. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz que a ansiedade do espírito, a preocupação era tanta, que eles não ouviam a voz do profeta, e por causa da dura servidão. Deixa eu te falar uma coisa essa noite. O Senhor me falou isso hoje ali na sala de oração. Talvez você está olhando muito para a dor, para o fracasso,
Talvez você está olhando muito para algumas coisas que parece que não vão dar certo. E você não consegue ouvir a Deus por causa da dor. Hoje a Monique, eu vejo cada tempo e falo, tá, o Senhor Jesus está brilhando na tua vida, hein, Monique? Cada dia mais eu vejo ela mais livre de si mesma, mais livre da dor. Mas tinha um tempo que eu falava com a Monique, era terrível, porque ela só via dor. Não, pastor, não tem jeito, dói demais e tal, eu nunca vou conseguir sair disso. Eu lembro que ela falava, eu falava, Monique, você vai aqui, você está olhando para a dor. Enquanto a gente olha para a dor, a gente não vê solução. Você está entendendo isso? Deus está te chamando para tirar os olhos da dor. Pastor, tu quer dizer que se eu tirar os olhos da dor, a minha vida muda? Não vai mudar imediatamente, porque a vida é feita de novas plantações e novas colheitas. Então, quando você tira o olho da dor, tu começa a plantar segundo a sabedoria. Então, uma arte que o cristão tem que aprender é tirar os olhos da dor. Se você tiver uma ânsia de espírito, ou dor, ou dura servidão, está trabalhando demais, você daqui a pouco vai parar assim, meu Deus, eu não tenho mais sentido de vida, eu não sei mais o que fazer, está doendo muito. A dor, ela te paralisa. A Bíblia diz que o povo não ouviu Moisés por causa da dor que o Egito causava neles. Eu não sei qual que é a dor que você está sentindo, mas eu quero orar pela tua vida agora. Amém? Fechem os olhos comigo. Senhor Deus e Pai, eu não sei qual que é a dor que os teus filhos estão sentindo aqui, Senhor, nem os visitantes que estão aqui essa noite. Talvez é a dor do fracasso, não vá bem no trabalho, não dá certo na empresa. Talvez é a dor como pai, como mãe. Talvez se sente frustrado como filho, se sente inútil, se sente que nunca faz a coisa certa. Talvez não tenha destino de vida porque acha que não tem o que fazer ou não sabe o que fazer. Talvez está preocupado com a vida financeira, ou a dor está sendo a condição de saúde. Talvez a dor está sendo um conflito de identidade. Não sei se eu sou homem, não sei se eu sou mulher. Talvez a dor está sendo uma necessidade de ter um pai ou alguém para reclinar a cabeça e não tem. Talvez a dor está sendo uma justiça própria, um desejo de vingança que a gente não consegue suprir. Senhor, eu não sei qual que é a dor dos teus filhos. Talvez a dor é a frustração enquanto mãe, que não consegue cuidar bem dos seus filhos. Enquanto esposa, que talvez não tenha o carinho que queria do seu marido. Talvez a dor é quanto marido que não consegue prover a casa, ou não consegue adquirir um bem que a esposa precisa. Eu não sei quais são as dores dos teus filhos aqui, Senhor, mas a oração que eu te faço essa noite é que tu tire os olhos da dor, que tu coloque os nossos olhos em ti agora, Jesus, na tua verdade. O que tu diz é verdade. Nós queremos ser apaixonados por ti, Senhor. Nós queremos olhar para os teus olhos. Quão difícil é tomar a cruz, porque quando a gente olha para a cruz vem dor, responsabilidade, mas a tua graça nos capacita para tomar a cruz. Leve a tua igreja a olhar para ti, tire o peso das costas agora, tire o peso dos ombros, tire o peso do pescoço, tire o peso das pernas, que nós sejamos livres que nós sejamos tão curados que podemos ser tocados, que nós não venhamos ser presos ao nosso orgulho ou desejo de estar certo, mas que nós venhamos ser tão livres que a sabedoria possa nos aperfeiçoar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus te dê graça em nome de Jesus. Agora vamos para a aula que eu quero ministrar uma aula para você. Abre comigo 1 Coríntios 2, 13 e 14. Bora para a Bíblia, gente. Quem é apaixonado pela Bíblia aí fala amém. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor vela pela sua palavra, Ele se submete ao que Ele liberou, amém? A Bíblia é absoluta. Tudo pode mudar, mas a Bíblia não muda. Agora, o que eu quero ensinar hoje? Lembra que eu estava falando sobre interpretação? Amém? E a minha oração é que tu seja apaixonado pela Bíblia.
Só que para você ser, não basta ser apaixonado pela Bíblia, porque tem pessoas que é apaixonado pela Bíblia, mas altera a Bíblia. A Bíblia, ela não cabe na tua forma. Você tem que tomar a forma bíblica para mudar a tua vida, amém? A Bíblia não aperfeiçoa teu caminho. A Bíblia tira você do teu caminho e te bota em outro, que você não preparou, quem preparou foi Deus. Porque a Bíblia diz que mais alto do que os nossos caminhos é o caminho do Senhor. Se é mais alto, não é no mesmo lugar. O nosso caminho está aqui, o dele está aqui. As ruas do Senhor são as ruas aéreas, amém? Não são as ruas terrenas, é mais alto. As vias, quem baliza são os anjos, não os postes nem as placas. Então Deus quer nos levar. Agora, pastor, como que eu entendo o Evangelho e a Bíblia? Eu fico muito feliz por todos que estão aqui hoje, porque são pessoas que querem isso. Vou te dar aqui uma ferramenta, eu vou te dar umas 15 ferramentas hoje, mas uma delas é: não podemos receber a verdade de Deus com mente carnal. Aonde está escrito isso, pastor? 1 Coríntios 2,13. Falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Você com seu orgulho não vai discernir a Deus. Então, se alguém não conhece o Senhor Jesus aqui, ou nunca pediu para ele entrar, essa é a hora. Fala assim: Senhor, entra aqui dentro agora, me faça espiritual. Vamos orar assim? Senhor Jesus, entra no meu coração, me transporte do reino da confusão para o reino da luz, me faça espiritual, em nome de Jesus, amém. Sem a mente espiritual, tu vai ler, e não leu nada. Esses dias o meu sogro, o Gelson, ele chegou e me falou: eu estou lendo um livro, os 25 princípios, né, das leis da prosperidade, alguma coisa assim, escrito por um autor evangélico, né, pastor, né, e lá ele fala muito da palavra de Deus, e o sogro falou assim: pois é, eu estou lendo esse livro agora, mas eu estou vendo diferente. Só que ele já tinha visto. Por quê? Porque os olhos se abrem. Tem atitudes que nós tomamos na nossa vida em direção a Deus que os olhos se abrem. Para quem não é espiritual, irmão, tu pode pintar um quadro do que for, a pessoa não acredita. Para quem é espiritual, tu não precisa falar nada. Ela já acredita porque ela é espiritual. Porque só pode entender as coisas de Deus quem nasceu de novo e deseja Deus. Quem não deseja Deus se chama de crente, se chama de cristão, mas é só por adesão, não por mente. Agora, quem é espiritual entende. Sabe por que João recebeu a visão do fim dos dias? Porque ele reclinava a cabeça no peito de quem? De Jesus. E João capítulo 1, verso 1 diz que Jesus era quem? Jesus era a verdade, o verbo. Quando a verdade governar o teu coração, tu vai ter a visão do fim. Amém? O Senhor revela o fim para aqueles que são governados pela verdade. Se você não for governado pela verdade, você nunca vai entender o fim da tua vida. Tu nunca vai entender o porquê tu existe, o porquê tu estás aqui. Tu vai viver numa dor. Mas Deus te chamou para ser governado pela verdade. Então, primeira ferramenta, não adianta, quem não é espiritual não entende a interpretação bíblica, amém? Primeira. E agora, eu vou dar para você, e a gente termina esse assunto de interpretação, ferramentas para você ler a Bíblia. Talvez nunca fez isso, talvez as pessoas nunca fizeram isso. Pastor, por que é tão difícil ter culto dessa forma? De escola. Porque escola não atrai muita gente, irmãos.
Se eu fizer um culto aqui das 7 quarta-feira da libertação e da bênção, eu encho isso daqui rapidinho. Só que se eu te trazer uma bênção na tua vida, eu estou te dando peixe. E eu não quero te dar o peixe. Eu quero te dar uma vara para tu pescar. Eu quero fazer você ver o que eu como pastor vejo. Deixa eu te falar uma coisa. Não foi propósito de Deus levantar Moisés. Deus não quis levantar Moisés para governar o povo. Deus queria que todo o povo chegasse até ele. Só que o povo disse para Moisés: Moisés, vai lá tu, e o que Deus falar contigo, nós faremos. Deus não quer que um pastor vá para o céu sozinho, e nem que ele faça as coisas sozinho. Deus te chamou para entrar nesse lugar espiritual. Tu és espiritual. Tu pode ler a Bíblia. A Bíblia foi feita para um pescador indouto como Pedro, que não sabia ler nem escrever, entendesse. Vocês já pararam para pensar, gente, que Pedro não sabia ler e escrever, e ele entendia a Bíblia, e foi um pregador enorme. E também a Bíblia, a mesma Bíblia que Pedro lia, que foi feita para um pescador, é a mesma que Paulo lia. E Paulo era um erudito, irmãos. Paulo era PhD, Paulo era o doutor X, compreendia as línguas, as culturas, sabe, ele estava muito acima de intelecto. Paulo, ele sabia tanto o berço da filosofia, quanto o berço dos hebreus. Mas a Bíblia foi feita para você ler, amém? Não é exclusividade, não, eu não consigo, tu consegue sim, e eu estou aqui te dando o caminho para isso. Então, primeiro, mente espiritual. Segundo, oração. A fonte de toda a compreensão do crente vem da oração. Então o que você vai fazer? Eu vou me inclinar a Deus e vou falar: Senhor, lá em João 14, 26 diz assim: o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando eu tenho vos dito. Então, quando você for ler a Bíblia, fala assim: Espírito Santo, me ensina. Primeira coisa, tu pode me ensinar, eu estou te pedindo. A Bíblia é real. Hoje o Wander aqui falou coisas muito profundas acerca de oferta, mas eu peguei no pé, faltou o testemunho, que às vezes a gente não é tão prático. A gente traz o conceito, mas a gente tem que ser prático. E a Bíblia é prática. E aí, nós temos que ser prático. Pegou a Bíblia, tu não vai ver os 7 mistérios da revelação de Deus. Não, a primeira coisa é: Espírito Santo, fala comigo. Eu estou aqui para te ouvir. Eu quero entender alguma coisa daqui de dentro. Primeira coisa. Segundo, dentro da oração, Lucas 11, 9. Olha o que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e o que bate abre. Amém? Oração. Pede. Quer saber mais de Deus? Antes de buscar, pede. Pede e dar-se-vos-á. Quantos aqui têm pedido: Senhor, me revela a tua palavra, me revela a tua vontade? Então a primeira coisa é a oração. Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, e ele fala muito sobre a revelação da palavra. Olha só como o salmista escreve: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ele pediu: Senhor, tire a venda, para que quando eu ler, eu entenda. Então você tem que ter essa proximidade com Deus, amém? Glória a Deus. Vamos aprender a ler a Bíblia? Eu estou te dando as ferramentas, anota aí. Terceiro, eu já falei para vocês ontem, a Bíblia é uma interpretação literal. Lá em João 4,6 está dizendo que tinha um poço de Jacó e uma mulher sentou e Jesus pediu água para beber. Certo? Está lá. João 4,6. Veio uma mulher tirar água no poço e Jesus disse: dai-me de beber. Falou ou não falou? Falou, está escrito. O que Jesus deu para a mulher? O que Jesus deu?
O que a Bíblia está dizendo que Jesus deu? Água. Tá, e o que Jesus fez ali? O que aconteceu ali? A mulher apareceu e Jesus pediu o quê? Aliás, Jesus pediu, ela deu para ele, né? Jesus pediu perdão. É porque depois ele fala que ele vai dar. Mas aí ele fala assim, ó, eu quero água. Certo? Meu Deus, não botou ainda? É João 4,6. Bota lá, ó. Estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem. Como que Jesus estava, gente? Tá, mas isso aqui é uma figura? Não, Jesus não estava cansado. É que a alma de Jesus, ela entrou num lugar espiritual de luta contra demônios, e aí ali ele parou porque teve um cansaço na psicologia dele. Mentira! A Bíblia está dizendo que Jesus simplesmente estava cansado. Cansado é cansado. Então, da viagem, ele se assentou a uma fonte ou a um poço, por volta da hora sexta. O que Jesus fez por volta da hora sexta? No poço. Ah não, mas esse poço é os lugares espirituais aonde a gente tem que tomar, que os demônios governam. Não é, irmãos, é um poço de água. Aí, continua, olha só, eu já vou ensinar para vocês o princípio. Passa. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Passa. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, Jesus estava sozinho. Passa. Então, lhes disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber água eu que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, quem é o que te pede, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Vai lá. Respondeu-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com quem atirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? O que está acontecendo aqui, gente? Jesus está falando de uma água espiritual, tá ou não está? E ela está falando do quê? De uma água física. Mas acabou, não tem mistério nenhum, é isso. Agora continua, vai lá. És tu porventura maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água do poço, tornará a ter sede. Vai. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vai. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Pronto, continua. Aí Jesus continua, vai, chama teu marido e vem cá. Irmãos, tem um pastor não, isso não é pastor, que está na mídia dizendo que essa água que Jesus deu para a mulher é o sêmen dele. Aí eu te pergunto, aonde está essa interpretação aí? Não tem. Que o poço não é um poço, é Jesus. Vocês estão entendendo? Tudo que eu acabei de ler aconteceu como aconteceu. Eu sei que é horripilante isso que eu estou falando, mas é o que estão falando na rede social e eu já estou vacinando vocês. Por que as pessoas traduzem? Ou tem gente que fala que esse poço significa o teu dinheiro que você tem que dar. Tem gente que fala isso. E é mentira. O que aconteceu ali era um poço de água, uma mulher samaritana, Jesus falando um negócio e acabou. A gente não pode pegar a Bíblia como uma figura, gente. Jesus falou de um princípio espiritual, mas o que aconteceu ali foi literal. Então, se Jesus estava falando de algo, por exemplo, a Bíblia diz que de uma virgem nascerá o Salvador. Da onde que Jesus nasceu? De uma virgem chamada Maria. Vocês estão entendendo? A Bíblia é literal. A Bíblia é literal, não inventa a Bíblia. Então os caras vão lá e pegam um texto, irmãos, e eles conseguem fazer você dar a tua casa, o teu carro e tudo, dizendo que Jesus mandou com aquele texto. Ou eles, sei lá, fazem um terror psicológico, que se tu sair dessa igreja, tu vai para o inferno. Vocês estão entendendo? Tu pode ir para o inferno se sair da igreja, mas é por outra forma, não por causa do terror psicológico.
Não quer dizer que se uma pessoa sai da igreja vai para o inferno. Ela vai se não se arrepender, ela vai se não voltar o caminho atrás. Mas não quer dizer que ela vai sair daqui, pum, caiu um raio. Só que tem como eu pegar um texto bíblico, quando Elias mandou fogo do céu, e usar isso. Vocês estão entendendo? Só que a Bíblia é literal. O que ela diz, ela diz. Amém? Agora, a Bíblia usa figuras. Então, ponto. Você já sabe que tudo que a Bíblia diz é. Tem gente que fala, não, porque toda vez que a Bíblia fala sobre Israel é a igreja. Não, irmãos, no Antigo Testamento Israel é Israel. A igreja é a igreja. Os dois não tem nada a ver. Vocês estão entendendo? Não, pastor, mas Jesus não falou que nós somos filhos de Abraão? Claro que somos, porque Jesus é filho de Abraão e nós somos batizados em Cristo. Então nós somos herdeiros da promessa de Abraão, não de Israel. Abraão teve 4 promessas. Vai me ouvindo aí. Deus deu 4 promessas para Abraão. Uma delas tem a ver comigo. Em ti serão benditas todas as nações da terra, por causa da semente que virá de ti, que é Cristo. Agora, a terra será dada para os teus filhos biológicos, os judeus. Os judeus terminarão governando a terra. Por isso que aonde tem judeu tem prosperidade. Aonde judeu bota a mão tem prosperidade, porque tem uma promessa para ele. Agora, eu como igreja, a terra não é minha. Não adianta eu botar um anel de Salomão e falar que eu sou judeu, não é assim. A gente tem que entender que a Bíblia é literal. O que ela diz, ela diz. Amém? Não inventa a Bíblia. Tem gente, enfim. Agora, ela usa linguagens. Abre comigo João 10. Vai deixando Deus. Hoje você os teus músculos espirituais estão sendo treinados, viu? Vocês nunca mais vão esquecer dessa expansão mental que vocês estão tendo hoje. João 10, 7. Diz assim: tomou Jesus e disse: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Tá, peraí. Jesus é uma porta? É? Não, né? Então o que Jesus está falando aqui? O que Jesus está falando? Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus não é uma porta. Então ele está usando uma figura. Amém? Que figura que é essa, pastor? Tem como tu chegar a Deus Pai sem Jesus? Não tem. Você tem que se relacionar com Jesus para poder chegar ao Pai. Então, dentro dessa perspectiva de figura de linguagem, Jesus, para expressar uma realidade espiritual, ele disse: eu sou uma porta. Se você abrir e entrar por mim, tu chega no Pai. Quantos querem alcançar o Pai aqui? Relaciona com Jesus. Vocês querem alcançar o Pai? Ele falou: eu sou a porta. Pronto. Tem dificuldade nessa revelação, irmãos? Não tem. Não tem. Só que o problema, tá, mas pastor, eu posso usar essa porta como eu quiser? Não. Quando Jesus diz que ele é uma porta, ele quis dizer algo. Então a gente não pode alegorizar o que Jesus falou. A verdade é absoluta, nós temos que entender o que ele está falando. É uma figura. Por exemplo, a Bíblia diz que Satanás, lá em Apocalipse, vai se manifestar como um dragão. Satanás é um dragão? É ou não é? Não. Jesus é um leão? É um leão Jesus? Não. Só que ele vai rugir como um leão. A gente tem a face do leão e o cordeiro. Veio como cordeiro, foi para o matadouro como cordeiro e voltará como um leão. Mas não quer dizer que Jesus vai fazer... Jesus não vai fazer isso. Jesus vai vir com cetro de ferro. Aí o pau vai comer. Aí meteoro vai cair do céu. Pragas. Só que presta atenção. É uma figura. Amém? Então toda vez que você pegar um texto, veja a figura que Deus está usando. Amém, irmãos? Entenderam o que eu estou falando? Jesus fala por parábolas, não fala? Havia um homem que desceu de Jericó, de Jerusalém a Jericó. Ele fala por parábolas. Um homem saiu a semear. Só que a Bíblia explica as parábolas. Então não inventa. Se você lê um texto, não inventa. Você não pode dar o sentido que você quiser para o texto. Não pode.
Se você fizer isso, você é réu do fogo do inferno. A Bíblia diz, se tu tirar uma vírgula da minha palavra, tu vai para o inferno. Tu não pode, nem eu. E o que eu estou falando com vocês aqui agora, eu estou tremendo, irmãos, que se eu errar uma vírgula aqui, eu posso ser condenado. Eu posso ser condenado. Imagina, hoje tem um quadro muito famoso de uma pessoa que infelizmente ela saiu totalmente da fé, que é a Priscila Alcântara. Ela está dizendo uma coisa que a Bíblia não fala. A Priscila Alcântara quer caminhar o caminho dela, no pecado pode caminhar, é o direito dela. Só que não diz que a Bíblia diz que isso é certo. Porque a Bíblia não diz que é certo. Então a gente tem que cuidar com o que está escrito. A gente tem que cuidar com o que está escrito. Amém? Então essa é outra ferramenta. A Bíblia é literal, mas ela usa figuras de linguagem. Ponto. Outra ferramenta, pastor. Examina o contexto. A carta de Filipenses. Paulo estava preso. Estava, né, Wander? Na de Filipenses ele estava preso, né? Estava. A carta de Filipenses, o apóstolo Paulo estava preso. Analisa o contexto. Qual que era a época que eles estavam? O livro de Josué, o que estava acontecendo quando foi escrito? O que aconteceu quando foi escrito o livro de Ruth? Ou de Juízes? O que estava acontecendo? Contexto. Por exemplo, como é que eu vou usar o livro de Moisés e não, por exemplo, considerar o que ele estava vivendo naquela época, 2000 anos antes de Cristo? Livro de Moisés, livro de Isaías e livro de Jesus tem quase 1000, livro dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, tem quase 1000 anos de diferença. Gente, que loucura! Vocês já pararam para pensar? 1000 anos? Analisa o contexto. Vocês sabiam que os salmos era música? Só que vocês sabiam que a música era uma nota? Não era 4 que nem a gente faz hoje. Então analisa o contexto. Você sabia que o livro de Isaías, o contexto dele, Isaías ele estava num ambiente bem ruim com Israel, de cativeiro. E tu sabia que Isaías, o contexto central, ele estava falando do milênio, da volta de Jesus? Ele é considerado o profeta messiânico, porque ele foi o que mais falou de Jesus e da tribulação. O livro de Isaías, 2/3 dele é poético. É uma poesia em hebraico. Olha que interessante. Analise os contextos, observe a região, se eles estão presos, se eles estão soltos. Outra coisa que pode te ajudar. Quando você estiver lendo assim, poxa, quando João escreveu o Apocalipse? Alguém sabe aonde João estava quando teve a visão do Apocalipse? Ilha de Patmos. Sabe o que era a Ilha de Patmos? Era uma penitenciária. Era uma ilha onde eles mandavam os presos. Porque João, ele começou a causar muito problema pelas verdades que ele falava. Ele estava lá. Você sabia que ele estava preso? E aí, teve a maior visão do fim. Que interessante, não é? Sofrendo pelo Evangelho, ele viu o fim. Bom, vamos deixar lá. Agora, próxima ferramenta, guarda aí. A Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia interpreta. Pastor, eu não entendi um texto. O que eu faço? Espera. Até você ler mais textos. Daqui a pouco tu vai começar a ligar tudo. Está entendendo? Então veja bem. Satanás chega para Jesus e fala assim, ó, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus fala assim, ó, nem só de pão está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Deuteronômio está escrito isso. Lá no livro de Moisés. Nem só de pão viverá o homem. Tá bom. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás pegou o manto. Não, Jesus sabe da Bíblia. Bom, então eu vou usar a Bíblia. Lança-te de cima desse monte. Lucas 4 que eu estou falando, tá? Lucas capítulo 4. Lança-te de cima desse monte. E dê ordem aos anjos para te salvar. Porque está escrito que tu daria ordem aos anjos e ele te salvaria. Aí Jesus fala, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja o que Jesus fez, perceberam? Jesus pegou outro texto
para explicar outro texto, porque se Jesus só ficasse no primeiro, que se ele desse ordem aos anjos, ele ia querer cumprir a palavra. Ele falou, não, vou me jogar, porque eu vou chamar os anjos e eles vão me salvar. Se Jesus se jogasse, ele morria. Por quê? Porque também tem uma palavra que diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Vocês estão entendendo? Então tem pessoas às vezes que vê um versículo da Bíblia e cria uma seita. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala que era para colocar o véu. Ele fala isso numa igreja onde as prostitutas tinham cabelo raspado e as mulheres eram perseguidas. Por quê? Porque quando elas entravam na igreja com cabelo raspado, as pessoas achavam que elas eram prostitutas. Aí Paulo fala, todos botam o véu, para que não haja essa separação e essa perseguição com as mulheres. Se você não estuda os outros versos, que Paulo fala assim, mas isso não é costume da igreja do Senhor Jesus. Você entende que tem que usar o véu na igreja. Seita, mentira, não é bíblico. Então você precisa de outros textos para entender os textos, amém? Se alguém tiver com sono aí, pede um cafezinho, tem um cafezinho lá. Até um expresso hoje eu libero de graça, amém? Só pedir para o Vitor que ele dá, estou falando sério. E daí no outro dia vocês pagam, não deixa de consumir, viu? Não precisa pagar o de hoje, paga o próximo. E aí, irmãos, Jesus ele usa, por exemplo, vamos lá, mais um texto. Deus agradou moer Jesus na cruz. Está escrito em Isaías. Tu vendo aquele texto vai pensar, cara, que Deus é esse, velho? Eu não quero chegar perto desse Deus de jeito nenhum. O Deus agradou moer Jesus. Só que tem um outro verso que fala, para que a justiça seja feita, e ele seja entronizado acima de todo nome. Amém? Então, a gente tem que entender que a Bíblia equilibra a Bíblia. Lá em 1 Coríntios 2,13 fala, comparamos as coisas espirituais com as espirituais. O melhor comentário, o melhor livro é você ler Bíblia. Por isso, irmãos, que é muito bom você fazer a palavra de estudo, mas é bom tu ler. Sabe, faz um voto com Deus aí e fala, Senhor, eu vou ler, guarda essa chave, eu vou ler 10 capítulos por dia. Só lê, senta lá e lê, e vai tentando ver, e guarda. Outro dia, quando você estiver estudando um texto, tu vai lembrar, mas lá naquele texto, tu vai começar a tecer uma costura de revelação. E Deus vai começar a te dar revelação. Amém? Próxima chave, próxima ferramenta. Concordância temática. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acabei de falar do véu, né? Amém? Estão comigo? É difícil dar aula dessas coisas teóricas, né? Mas vamos dar um jeito. O véu era para usar ou não era? Era. Só que eu tenho que buscar em outros textos para ver se isso corrobora. Por exemplo, tem uma hora que Jesus fala para os discípulos que o casamento pode ser terminado. Ele fala isso. Fala ou não fala? Fala. Basta ter um adultério. Só que em outro texto tem mais 2 textos que tem que complementar isso daí. Primeiro, Jesus fala assim, no princípio, Deus criou o homem e a mulher para que não se separem. Bom, aí o negócio já mudou. Aí no outro texto ele fala assim, aquele que não perdoa, vai para o inferno. Aí eu chego para o marido e para a mulher que estão para se separar, e eu pergunto assim, tu perdoa? Aí a mulher fala, perdoo, então fica com ele. Mas por que eu não fico? Porque eu não perdoo. Só que se tu não perdoar, tu vai para o inferno. Aí suponha que a pessoa não quer perdoar. Tem um outro texto que complementa. Eu estou dando a revelação do casamento. Aí o texto diz assim, uma aliança, ela é quebrada quando um dos dois morre. Bom, se o marido e a mulher, o marido ou a mulher morreu, fui embora, morreu espiritualmente, fui embora, não quero mais Jesus, não quero mais, estou indo embora, tchau, eu larguei minha mulher.
ou eu larguei o meu marido. Se dentro do julgamento da igreja, do Espírito Santo, ele trazer paz, que tiver um julgamento que a igreja, com a igreja, que um dos dois morreu, eles estão livres para uma nova aliança, pelo menos o que está vivo. Porque eu estou aqui, eu amo a minha esposa, eu pago um preço por ela, mas ela foi embora, deu uma neura, foi embora. Aí ela foi, se juntou com outro homem e fez 5 filhos. Bom, e agora? Agora a graça de Deus vai ter que vir, vai ter que restaurar esse negócio todo. Tá, mas a outra pessoa está legalizada? Aí tem um outro verso. Você só pode receber o reino dos céus se você se arrepender. Bom, tu pode ter um segundo casamento, só que existe um processo nessa história aí. Aí, a pessoa vai ter que olhar e falar assim, ó, eu me arrependo. Eu me separei, mas se eu pudesse voltar atrás, eu não me separaria. E agora tu vai ter que carregar isso na tua vida. Existe um caminho, mas a maioria não chega no arrependimento. A maioria vive uma vida bagunçada e acha que está certo. Por isso que eu digo para casais, que nem agora Mário e Roberto vão casar sexta e está chegando, falta 2 dias. A galera está desesperada atrás de vestido aí. Pelo menos eu estou para minha esposa. E aí, o Roberto e a Mai já foram ministrados. Eu já falei, a aliança é inquebrável. Eles não podem se separar. Casaram. Acabou. Agora, se um dos dois quiser, vai para o inferno. Eles sabem da verdade. É tão duro a revelação do casamento que tem outro versículo. O apóstolo Pedro fala assim, ó, importa-se que o homem não case. Está escrito, irmãos. Está escrito, Roberto. Eu devia ter falado isso na segunda. Mas eu sei que tu está apaixonadaço. Aí ele fala assim, importa-se que o homem não case. Por que o Pedro falou isso, gente? Porque é duro. É duro. 70 vezes 7, Pedro. 70 vezes 7. Se te trair, perdoa. É pesado, mas está lá. Enfim, busque os textos para você entender. Um texto só não te dá revelação, amém? Então, concordância temática. Eu quero saber sobre anjo. Aí tu vai em Apocalipse. Aí o cara lê Apocalipse, daqui a pouco ele chega aqui na igreja e está com uma espada aérea assim, ó. O que está fazendo? Não, porque os anjos guerreavam tal. Você está entendendo? Só que não leu os outros livros. Então tem que ver como o anjo se manifesta. Como que o anjo se manifestou para Abraão? Como que o anjo se manifestou para Jacó? Como que o anjo se manifestou para Jesus? Como que Jesus lidava com o anjo? Como que Paulo lidava com o anjo? Sabe, gente? Leia. Eu quero saber sobre anjo. Então hoje eu vou ler de Gênesis a Apocalipse só buscando saber sobre anjo. Pronto. Aí tu vai ficar top. Só que não pega um livro só. Imagina. 1 Tessalonicenses fala sobre escatologia. Se tu pegar 1 Tessalonicenses para saber sobre pastoreio de igreja, tu mata todo mundo. Porque tu vai fazer todo mundo querer ser arrebatado, mas vai esquecer que tem caráter, que tem obras. O livro de Tito, quando Paulo escreve para Tito, é sobre obras. Então cada livro, irmãos, tem uma concordância temática que você tem que se atentar. Senão você se perde no meio do jogo. Amém? Glória a Deus. Estão aí comigo? Amém, vamos avançar. Mais 10, 15 minutinhos eu termino. Outro ponto. Nenhum texto tem particular interpretação. Amém? Amém? Nenhum texto pode ser interpretado particularmente. Abre comigo aí 2 Pedro 1:20. Irmãos, a verdade é a verdade, ninguém pode mudar. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não, pastor, mas a Bíblia depende muito de quem vê. Não, irmãos, não é isso que ela está falando. Tem uma interpretação só. Agora a gente tem que ralar para entender. Vamos buscar a verdade. Próximo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, pastor, o que eu tenho que fazer com a profecia? Rala, vai estudar. Mas eu não estou entendendo. Vai ver as palavras no hebraico, vai ver no grego. Mas eu quero... A Bíblia não é ela não é relativizada. Não é possível. A Bíblia diz que Jesus ou Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Não muda. Amém? Ah, não, mas cada igreja tem uma interpretação. Então está errado. As igrejas têm que se juntar e discutir. Eu estava aqui sentado hoje, nós almoçamos hoje com pastores presidente de... Estava aqui Koinonia, estava aqui Igreja Aba, estava aqui Comunidade Cristã do Caminho, estava outra agora que eu esqueci o nome, que eu acho que era Batista. Tinha algumas igrejas que estava Coa. Irmãos, a gente estava sentado numa mesa, falando sobre coisas que cada um vê diferente. Só que a gente tem que buscar na palavra a revelação comum. Não importa. Ah, mas a igreja é diferente. Temos que chegar na verdade. A verdade é uma só. Primeiro que a verdade é uma pessoa. Jesus fala, eu sou a verdade. Então, todo mundo tem que saber o que Jesus está falando. Amém? Glória a Deus. Uma só e acabou esse negócio aí. Agora, aqui está o segredo de um negócio. Outra ferramenta. Uma interpretação pode ter várias aplicações. Aí mudou. Por exemplo, quando Jesus fala que ele é a porta das ovelhas, ele está dizendo que eu tenho que me relacionar com ele para eu chegar ao Pai. Amém? Ele está falando isso. Só que também, quando ele está dizendo que ele é a porta das ovelhas, eu posso aplicar essa verdade sobre os empresários. Como isso, pastor? Simples. Eu posso ministrar para os empresários que se eles não tiverem um relacionamento com um sacerdote ou com alguém, um líder espiritual, que possa balizar para ele a verdade moral, ele não vai estar com a empresa dele consagrada ao Pai. A interpretação é a mesma, só que a aplicação é diferente. Então eu posso pegar uma interpretação e aplicar para a ovelha, para pai e para mãe. Né? Por exemplo, eu li ali Êxodo 6, não li? Olha só. No Êxodo 6:13, eu li para vocês e abri o culto falando sobre a dor, amém? Lá em Êxodo 6:13 diz assim, ó: o Senhor falou a Moisés e Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Veja bem, quem está tirando os filhos da terra do Egito? São os líderes. Amém? Os líderes têm que tirar os filhos da terra do Egito, os líderes. Só que agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você, pai e mãe, quem que é o líder da tua casa? Quem que é o líder da tua casa? Você. Então, Heloísa e Arnaldo, vocês dois têm que tirar o Vinícius da terra do Egito. Porque lá dentro o líder é vocês. Vocês perceberam que a mesma interpretação, mas uma foi aplicada no pastor como líder, a outra foi aplicada em vocês como líder. Amém? Então eu falava ali com a Elô lá na salinha sobre ministérios. Quem que é o líder do ministério? Ministério de limpeza, Havana. Tem as meninas da limpeza, Ana Júlia, Gil. Quem que tem a responsabilidade de tirar elas da mentalidade do Egito? Havana. Está aqui. Os líderes. Vocês perceberam que eu peguei uma interpretação e apliquei para um monte de coisa? Quem que tem que capacitar os funcionários na empresa? Quem que tira a mentalidade do Egito dos funcionários? Os supervisores e patrões. Tanto é que depois Moisés faz isso. Vocês estão entendendo, gente? Como eu posso pegar uma revelação e aplicar em diversas áreas e ter luz? Só que a interpretação é uma só, que o líder tira o filho do Egito. Se alguém mudar, por exemplo, quem que entesoura para o pai? Quem que entesoura? É os filhos que têm que entesourar para os pais ou os pais que entesouram para os filhos? Os pais para os filhos. Aí tem pai que fala, não, que tu vai ter que cuidar de mim. Que cuidar de mim? Quem tesoura para os pais é o filho. Davi levantou ouro para Salomão. O pai é que deixa uma herança. Vocês entenderam? A minha mentalidade é essa. Eu vou servir o meu filho para lançar ele mais alto. A Bíblia diz isso. Acabou. Não adianta querer mudar. Só que eu posso aplicar isso, por exemplo, lá em Provérbios diz que eu tenho que guardar, olha só, para mim, para os meus filhos e para os meus netos. Está falando de dinheiro. Como empresário eu consigo aplicar isso? Claro que sim.
A gente chama isso de FRP, Fundo de Reserva Permanente. 20% de toda a renda guarda para investimentos futuros. Pronto, está aplicado, que foi a economia de José. Ou no mínimo 5%. A gente faz. A Zion, 5% do faturamento bruto ela guarda para investimento. Pelo menos teoricamente. Então, irmãos, nós temos que entender que uma interpretação aplica em diversas áreas. Vocês entenderam? Amém? Vocês veem como é gostoso estudar a Bíblia, irmãos? Como é bom chegar aqui na Coa, sentar numa mesa e falar, o que tu entendeu de Êxodo 6,13? Aonde tu viu essa palavra aplicada? É gostoso, irmãos, eu amo fazer isso. A biografia de John Wesley fala que ele acordava todos os dias de manhã e sentava com o irmão dele para cruzar informações da Bíblia. Eles combinavam assim, nós vamos ler Gálatas 1. Depois, amanhã de manhã, a gente se encontra para entender o que cada um entendeu. Para ouvir o que cada um entendeu. John Wesley foi um dos maiores avivalistas do mundo. Homem fantástico. Glória a Deus. Então é isso. Vamos para frente. Próxima ferramenta. Nem tudo é doutrina. Se a Bíblia diz que alguém viu um anjo, não significa que todo mundo vai ver anjo. Amém? Nem tudo é doutrina. Usar o véu não é doutrina. O que é doutrina, pastor? Por exemplo, arrependimento. É óbvio na Bíblia que todo mundo tem que se arrepender, irmãos. Isso é doutrina. Acabou. Se arrepende para tu não ir para o inferno. Acabou. Amém? Nem tudo é doutrina. Mas fala lá das vestes. Mas não tem que usar saia. Não está dizendo que isso é doutrina. Usos e costumes não é doutrina, depende da época. Amém? Glória a Deus. Vamos para frente. Agora, a mulher se portar sem sensualidade é doutrina. Porque a Bíblia diz que a mulher não pode se sensualizar. É diferente, né? Aí é doutrina. Próxima ferramenta. Deixa eu te fazer um encorajamento aqui agora. Vai do mais simples para o mais complexo. Não queira começar estudando escatologia. Estuda o beabá. Não queira descobrir qual que é o sexo dos anjos. Primeiro pega o básico. Sabe? Não é, Lu? Pega o básico e vive o básico. Então a Bíblia ela foi feita para todo mundo entender, mas tu tem que pegar o básico. Amém? Glória a Deus. Deixa eu correr para conseguir acabar. Ponto K. Lei da primeira menção. Tudo que é... Guarda esse conceito, irmãos, isso mudou minha vida. Tudo que é falado pela primeira vez define a essência da palavra. Por exemplo, qual que é a primeira vez que foi falado de tijolo? Alguém se arrisca? Na Bíblia? Torre de Babel. Império humano, confusão. E os pastores aí fora, 90% estão querendo fazer templos cada vez maiores. Mas tijolo, Jesus nunca falou sobre tijolo. Quando Jesus falou de tijolo, o que ele falou? Em 3 dias eu derrubarei o templo e eu entrarei dentro de vós. Uau! A primeira vez que tem uma palavra define uma essência. Qual que é a primeira vez que é citado amor na Bíblia? Quando Abraão amou Isaac. O amor de um pai com um filho. Qual que é a segunda vez que é citada a palavra amor na Bíblia? Quando Isaac amou Rebeca, o amor de um noivo com uma noiva. Uau! Uau! A essência do amor, pai e filho, noivo e noiva. Gênesis 22, o amor do pai com o filho. Gênesis 24, noivo com noivo. Amém? O Vitor e a Jaque é o amor de Gênesis 24. Noivo com, aliás, marido com mulher agora, né? Marido com mulher, né? O Roberto está quase provando o gostinho que tu provou, negão. Está chegando. Glória a Deus. Revelação progressiva. Próximo ponto. Pastor judia, né, gente? Vamos zoar eles porque é legal, né? Meu Deus, o Roberto ficou vermelho, irmão. Tá mais vermelho que o cabelo da visitante, rapaz. Você tá doido? Que isso? Que loucura. Imagina no dia de fazer, eu não vejo a hora de falar, pode fazer os votos. Glória a Deus. O Roberto é grandão, mas tem um coração amolecido. Vamos para a próxima, que eu estou terminando. Revelação progressiva. Presta atenção numa coisa. Tudo na palavra de Deus é progressivo. Tudo começa
tijolo na Torre de Babel. Depois o tijolo é altar de demônio em Isaías. Depois é templo. Depois é a grande Babilônia, a grande meretriz. Tudo é progressivo. O amor de Deus é revelado em Abraão, mas ele é muito mais... Por exemplo, se tu vê o Deus do Antigo Testamento, parece um Deus sanguinário, não parece? Mata todo mundo, faz guerra. Só que daí no Novo Testamento tu vê um pai, irmãos. E aí tu entende que todo o Antigo Testamento era um pai querendo se manifestar para os filhos e não conseguia, por causa da limitação. Esses dias a Vitória falou, meu Deus, pastor, por que os homens tinham várias mulheres antigamente? Porque Deus não era tão revelado como hoje. Você sabia que a monogamia começou com Jesus? Até Jesus os homens tinham várias mulheres, mas Jesus falou, tu vai ter uma só. A revelação de Deus. Poxa, tu imagina os anjos vendo no céu, Deus criou a terra, olha que loucura, ele fez um homem para se relacionar com ele, aí, beleza, aí daqui a pouco, os homens pecaram, imagina os anjos vendo isso, gente, os anjos têm intelecto, aí os homens pecaram, aí daqui a pouco, vão tudo para o inferno, imagina os anjos falando, porque os anjos não são oniscientes, aí daqui a pouco, Jesus fala para o pai assim, bota uma veste de cordeiro que eu vou salvar eles. Aí os anjos, Jesus vai salvar eles. Imagina Jesus na cruz, imagina, irmãos, os anjos vendo Jesus sendo crucificado. Aí depois que Jesus é crucificado, o Espírito Santo de Deus vem e bum, entra dentro do homem. Imagina os anjos assim, Deus tirou o homem de dentro dele, Efésios 1:4, botou na terra, Gênesis 1, morreu por eles e agora entrou dentro deles. Eles devem estar assim, Vocês estão entendendo? A revelação de Deus é progressiva. E a Bíblia diz que será de eternidade em eternidade. Deus nunca acaba, irmãos. Ele sempre vai mostrar que te ama mais. Então, o que você começou a ler sobre mesa em Gênesis, o conceito foi atualizado em Atos, porque a mesa de Atos era diferente da mesa de Gênesis. A mesa de Atos era o Messias partindo o pão e a presença descendo. Muda, amém? Progressiva. Agora, vou ler um texto com vocês. Estou correndo aqui, me dá mais uns 5 minutinhos. Apocalipse 22:18. Eu preciso ler esse texto. 22:18. Diz assim, Eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Ele está falando para crente, tá? E da cidade santa, que está escrita nesse livro. Outra ferramenta, não inventa. Não inventa. Não prega o que tu não sabe. Busca a verdade. Amém? Glória a Deus. Falta mais 3 ferramentas e eu termino. Cada livro tem uma mensagem central. Busque perceber. O livro de Tito é sobre obras. Crente fazer obra. O livro de Isaías, milênio e tribulação. O livro de Ruth, submissão. O livro de Mateus, Jesus como rei. O livro de Lucas, Jesus como homem. O livro de Daniel, o fim de todas as coisas. 2 Tessalonicenses, o arrebatamento. E o resto, aí vocês estudam para descobrir, amém? Que eu estou estudando também. Glória a Deus. Qual que é o tema central de Apocalipse? O fim. Acertou aí. Glória a Deus. Mas na verdade não é só o fim, tá? O tema central de Apocalipse é lógico que é o fim, né? Mas o centro de Apocalipse, guardem essa chave. Sabe por que o diabo não quer que você estude Apocalipse? Porque Apocalipse mostra a derrota do diabo. Tá rindo da cara do diabo. Vai orar, mulher, que ele vai mandar demônio, hein? Vai orar. Mas, deixa eu falar. Não, ele manda, mas nós vence, né? Nós vence, gente. Os coas vão dar um jeito de vencer. Nós se pega, nós se briga, nós se confunde, mas vai dar boa. Porque Deus é o centro da nossa vida, amém? Então, Apocalipse fala sobre
a queda do inferno. Apocalipse, o centro de Apocalipse é o fim, mas é o fim mostrando que Satanás perdeu. Aí tem gente que está com medo da nova ordem mundial, eu tenho é pena deles, irmãos. Vai vir um meteoro, Luiz, e nós vamos ver lá do céu. E eu não tenho prazer de ver o homem morrer, eu tenho prazer de ver o sistema da injustiça cair. Amém? Vai cair, vai cair. Penúltima, evite textos misteriosos. Se você perceber que está muito misterioso o negócio, deixa de ladinho, irmãos, não inventa, não inventa. Guarda, bonitinho, depois tu vai entender. Amém? Por exemplo, o que significava quando o Espírito pairava sobre a terra, lá em Gênesis 1, 2? Sabe o que significava? Que o Espírito pairava sobre a terra sem forma e vazio. E se um dia, eu tive uma revelação desse texto, eu tive, sabe qual? Que a Bíblia diz que nós somos terra. Diz ou não diz? Diz, nós somos feitos do pó. Quando o Espírito Santo estava pairando sobre a terra, ele não estava dentro da terra. Quando ele entrou dentro da terra, ele trouxe luz e trouxe forma. Assim, quando aceitamos Jesus, a gente tem luz e tem forma dentro da gente, amém? Mas isso a gente prega no domingo, né? Glória a Deus. Último ponto. Tem um termo que eu escrevi um dia que eu guardei um conceito. Chama-se, eu botei o nome de 5L. Sabe o que é o 5L? Leia e dependa. Anota aí, daí a gente termina. Leia e dependa. Eu vou ler essa palavra aqui e vou depender totalmente que Deus vai me revelar. Eu acredito, porque eu sou dependente dEle. Leia e dependa de Deus. Se inclina para Ele. Leia e medite. Sê diligente, fica pensando, vai remoendo. Medita. Nesse livro meditarás de dia e de noite, Josué capítulo 1, 8. Terceiro, leia e aplique. O que é aplicar? Vê a parte da Bíblia que vai servir para a tua vida e vai te transformar. Leia e aplique. Não adianta tu ler na Bíblia que um homem tem que ser homem. Tu tem que se tornar homem como a Bíblia diz que é homem. 4, leia e experimente a palavra. Então tu entendeu, aplicou no coração, agora viva. Faça o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que é para dar a segunda face, quando alguém te dá um tapa, dê. E prove da palavra. Amém? E perdoe quem te ofende. E quinto, leia e compartilhe. Isso é muito importante, irmãos. Leia e compartilhe. Dependa, medite, aplique, experimente, ou pratique, né? Experimente é praticar. E compartilhe. Leia, dependa, medite, aplique, experimente, compartilhe. Irmãos, tem uma lei bíblica que quanto mais tu dá, mais tu recebe. Quanto mais tu fala da Bíblia, mais vem Bíblia na tua mente. Quanto mais eu prego, irmãos, mais eu aprendo. Então, compartilhe, fala da Bíblia, fala do texto que você está meditando. Fala. Que nem eu falei aqui agora, eu passei 1 hora aqui falando, tu me ouvindo, vocês me ouvindo. Fala. Daquilo que vocês têm certeza. Poxa, eu tô lendo um texto e tal. E fala. Mas o que fala? E se você tem uma certeza, sabia que Jesus, ele pode mudar a tua vida? Ele mudou a minha. Só que ele começa a mudar o nosso coração. Fala. Um dia Jesus estava passando e um cego gritou, e Jesus perguntou para o cego, o que tu quer? Irmãos, tu pergunta para um cego o que ele quer? Não, tu pergunta. É ridículo, né? Mas por que Jesus perguntou? Sabe por quê? Porque Jesus falou que ele não vem para o curado, ele vem para o doente. Tá, mas todo mundo estava doente de alma, não estava? Porque ele falou isso para pessoas que estavam doentes de alma. O que Jesus quis dizer com isso? Que ele vem para aqueles que querem a cura. Entende? Fala isso para as pessoas. Tu pode até estar doente. Só que se tu não falar para ele que tu quer e tu não buscar bater e perseguir, tu não acha. Mas pastor, eu me sinto tão mal, tão só, tão triste, tão depressivo. Ele pode te curar. Mas primeiro, reconheça a tua debilidade e siga a palavra dele. Pronto. A Bíblia é simples, irmãos. Vocês viram como é simples tudo o que eu falei? Mas tem que ser observado.
Amém? Você recebe essa palavra? Então, dentro desse ensino, você está preparado para estudar escatologia. Nada mais vai te enganar. Você não cai mais. Dentro dessa perspectiva aqui, desse temor. Senhor, estou com os meus olhos vendados. Tire minha venda para que eu veja. Não invente. Sabe, não seja aquele cara, aquela mulher que chega assim, ó, deixa eu te falar que eu sei escatologia e ninguém sabe nada. Não, irmãos. Não entre em debate. Não entre em debate. Busque saber. Deixa ser desafiado. Quando alguém vir perguntar alguma coisa para ti, tenta responder. Se tu não souber, fala, putz, eu vou buscar. Sabe, eu vou buscar. É esse o lugar que Deus está querendo nos levar. Amém? Se coloque de pé então, em nome de Jesus. Espírito da Bíblia, irmãos, é o Espírito Santo. Mais importante do que você ler a Bíblia, é você se envolver com o Espírito da Bíblia. Não importa se você sabe ela de capa a capa ou não, desde que tu se envolva com o que ela revela. Amém? Deus tem nos chamado para nos envolver com ela. Então fecha os teus olhos. Quem quer o dom da interpretação da palavra para que consiga entender? Um dia, deixa eu só terminar falando isso, o pastor José, ele estava dormindo. E ele conta, irmãos, eu fico arrepiado, no dia em que ele contou isso para mim, eu fiquei arrepiado demais. Ele fala que Jesus chegou do lado dele e acordou ele. E ele falou, não era um sonho. Ele me acordou. E aí ele falou assim, agora eu vou te ensinar os evangelhos. E tu nunca mais vai ver a Bíblia com os mesmos olhos. E ele falou que Jesus começou a falar sobre o evangelho de Lucas, e falar. Só que ele não lembra nenhuma palavra que Jesus falou. Só que no outro dia, aí ele voltou a dormir, Jesus saiu, ele acordou de manhã e quando ele abriu a Bíblia, ele falou que estava tudo diferente. Deixa Jesus tocar nos teus olhos. Deixa Ele te ensinar. Fala assim, Senhor, eu quero ter, hoje eu estava na tenda falando, Pai, eu quero uma experiência mais profunda contigo. Se você quer, estenda as mãos e fecha os olhos. Senhor, toque nos olhos daqueles que veem, Senhor, que querem ver. Abre os olhos espirituais agora. A palavra nunca mais vai ser a mesma para os que estão aqui dentro hoje, Senhor. Toque nas mãos, Senhor. Toque nas mãos agora, Senhor. Toque nos olhos. A Bíblia será vista de forma diferente. O Senhor está dando visão como de águia. O Senhor está tirando nessa noite aqueles que têm visão de galinha, que olham para o chão o tempo todo. O Senhor está botando visão de águia agora, para que tu olhe para frente, olhe para cima, olhe para o alto. E lá do alto tu vai ver as coisas aqui embaixo de forma diferente. Peça ao Senhor, fala, Senhor, eu quero saber, Senhor. Eu quero saber, Senhor. Eu quero saber, Senhor, eu quero saber. Os adoradores verão revelações que eles nunca viram antes. Texto simples, simples, simples. Traga a simplicidade da Bíblia para o nosso meio, Senhor. Um dia Josias colocou a palavra no meio, tu restaurou o império de Israel, Senhor, de Judá. Nós queremos colocar a tua palavra no centro da nossa vida, Senhor. Nós queremos ser bíblicos. Bíblicos.
bíblicos. Libere visão, Senhor, libere visão espiritual. A dor não nos alcançará mais, a mediocridade. O Senhor me mostrou que para o Gelson Ele está liberando visão de águia, a visão vai mudar. Daiane está recebendo visão de águia, a visão da Bíblia vai mudar, Daiane. A Monique está recebendo visão de águia, a tua visão da Bíblia vai mudar, Monique. A visão do Luiz sobre oração vai mudar. Mude a nossa visão, o Senhor vai mudar a visão do Moisés. Moisés vai dar mergulhos mais profundos. Vai mudar a visão do Cris. Tu não é incapaz, Cris. A tua origem não define o teu futuro. A tua origem é no céu, muito antes de ser aqui na terra. O Senhor sabe que tu é de família muito simples, mas é na tua simplicidade que Ele vai confundir os sábios. Ei, Espírito Santo, libera teus sinais, Senhor, libera a revelação, revelação. Professoras se levantarão aqui, a Maria, a Esther, mulheres que vão ver, a Jaqueline, a Mayra, mulheres que vão ver além. Nós liberamos isso, Pai, em nome de Jesus. Nós liberamos isso em nome de Jesus. A tua palavra é o centro, o prazer. O Antônio vai ter mais prazer do que ele já tem. Pastor Wander vai ter mais prazer do que ele já tem. O Jonathan vai ter mais prazer do que ele já tem. Pastor Júnior vai ter mais prazer e convicção do que ele já tem. Libere mergulhos mais profundos, Senhor. Você recebe essa palavra? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Que essa palavra te abençoe em nome de Jesus, amém? Tem lá um pastel, coa café, consome lá, dê um abraço em alguém. Se alguém precisar, eu estou aqui na frente para orar, amém? Pastor, eu tenho uma ocasião, um medo, uma questão de trabalho, problema conjugal, vem aqui que eu quero orar pela tua vida, amém? Em nome de Jesus.